Existem forças silenciosas que, desde o princípio dos tempos, arruinam reis, destroem famílias e corrompem até os mais nobres corações. Forças tão antigas que foram nomeadas pelos sábios da Igreja, 7 portas para a perdição. São Gregório Magno as reuniu, Tomás de Aquino as organizou, e o mundo jamais voltou a ser o mesmo. Hoje, você vai conhecer a primeira, aquela que derrubou anjos do céu, que transformou tronos em pó, e que ainda reina, oculta, dentro de muitos corações. Ela se chama soberba. Foi a soberba que derrubou anjos e reis, e ainda derruba homens hoje. Mas o que é, afinal, essa força silenciosa, que arranca do coração humano a paz e a sensatez? A soberba não grita, não chega com correntes e algemas. Ela se esconde em gestos, palavras, olhares, até mesmo em pensamentos que julgamos inocentes. É como um veneno que se mistura ao vinho da nossa alma, doce no início, mas mortal no fim. E o mais perigoso é que, quando estamos tomados por ela, raramente admitimos. O homem tomado pela soberba não se acha doente, ele acredita estar no auge da sua força. Mas como o sol que se põe sem ruído, a soberba, pouco a pouco, escurece a alma. A soberba não nasceu na terra. Ela nasceu no céu. Antes que existissem reinos, tronos ou coroas humanas, havia um ser de luz incomparável, Lúcifer, que quer dizer, o portador da luz. Sua beleza era como a aurora, seu brilho, como pedras preciosas. Mas um dia, em meio ao louvor que subia a Deus, algo novo e terrível brotou no seu coração. Serei como o Altíssimo. Não foi um grito, não foi uma revolta aberta. Foi um sussurro, um pensamento que inflamou seu orgulho, até que já não bastava servir, ele queria governar. E assim, aquele que fora criado para refletir a glória de Deus passou a competir com ele. A primeira queda da história não aconteceu por fome, por violência ou por ódio, mas por soberba. E desde então, cada vez que um homem se coloca acima de Deus, ele repete o mesmo erro, e paga o mesmo preço. Nem todo orgulho é condenável. Há um tipo de orgulho que nasce da verdade e floresce na humildade, a satisfação por uma conquista legítima, fruto de esforço, talento e perseverança. É o orgulho de um pai que vê o filho dar seus primeiros passos, de um artista que contempla sua obra concluída, de alguém que reconhece a mão de Deus em seu trabalho e, em vez de se exaltar, agradece. Porém a soberba é diferente, ela não se contenta em celebrar. Ela compara, não apenas se alegra com a própria vitória, mas precisa diminuir a dos outros. É o olhar que não enxerga mais iguais, apenas inferiores. É a semente que transforma a gratidão em presunção, e reconhecimento em desprezo. E quando amadurece, a soberba não só afasta o homem de Deus, mas o convence de que já não precisa dele. A soberba é como a raiz de uma árvore venenosa. Invisível na maior parte do tempo, mas alimentando galhos e frutos que envenenam tudo ao redor. Da soberba nasce a inveja, pois, quando acreditamos ser superiores, não suportamos que outro receba a honra. Brota também a arrogância, a postura altiva que exige ser servido, mas não se inclina para servir. E dela vem a desobediência, porque o soberbo acredita saber mais do que a voz que o criou. Jesus contou uma história para aqueles que confiavam demais em si mesmos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, homem religioso, conhecedor da lei, e o outro, um publicano, cobrador de impostos, odiado pelo povo. O fariseu ficou de pé, erguendo o rosto com altivez, e orou: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano ficou à distância. Não ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E então Jesus declarou: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus.
Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A soberba é assim, ela veste a máscara da piedade, mas o coração continua vazio. O publicano tinha pouco a apresentar, mas possuía o que Deus mais busca, um coração quebrantado e sincero. A soberba chega ao seu fruto mais amargo, o desprezo por Deus. Não um desprezo declarado, mas sutil, o tipo que se manifesta quando oramos menos, confiamos mais em nós mesmos e passamos a agir como se o Criador fosse apenas um detalhe da nossa história. É assim que ela domina, não derrubando muros de uma vez, mas vai removendo tijolo por tijolo, até que, quando percebemos, já não há muralha alguma protegendo o coração. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito, a queda. Assim diz Provérbios 16:18. A famosa frase: a soberba precede a queda. A soberba é como um castelo construído sobre areia, quanto mais alto se ergue, mais certa é sua ruína. No início, ela oferece ao homem um falso trono, um aplauso vazio, e no final, cobra um preço alto. Derruba impérios, como fez com Babilônia. Ela humilha reis, como fez com Nabucodonosor. E silencia a voz de Deus no coração, até que o homem caminha sozinho, acreditando ser livre, quando na verdade está perdido. A queda causada pela soberba não é apenas pública, às vezes, é silenciosa. Acontece no quarto, na mente, no coração. Até que a alma se vê distante de Deus, sem nem perceber quando começou a se afastar. E quando o soberbo finalmente abre os olhos, já não vê trono algum, apenas ruínas. A soberba só perde força diante da humildade. Humildade não é se diminuir, é se ver como realmente somos, criaturas que respiram porque Deus permite. É reconhecer que nada temos que não nos tenha sido dado por Ele. O antídoto contra a soberba é viver com gratidão e dependência de Deus, lembrando que o centro da história não é o nosso nome, mas o dele. É servir, mesmo quando ninguém está olhando. É se alegrar pelo bem que acontece ao outro, como se fosse conosco. Servir ao próximo é mais que um ato de bondade, é um exercício que mantém o coração no lugar certo. Pois enquanto o soberbo constrói tronos para si, o humilde constrói pontes. Lembre-se. A soberba constrói um trono para o ego, até que ele desmorona. E quando o trono cair, acredite, sempre cai, o que restará de você? O alerta é simples, mas urgente: quem vive para si mesmo está cavando sua própria queda. Mas quem vive para Deus, ainda que o mundo o humilhe, será levantado pelas mãos eternas.